Fala, gente, tudo bem? Ó, a gente está começando aqui mais uma edição do OneCodecast, um podcast sobre tecnologia, em especial sobre tecnologias no-code e low-code. A gente está aqui na Baixada Santista, está um tempo maravilhoso, um clima incrível. Para quem gosta de praia, esse aqui é o lugar. E não tinha lugar melhor para a gente criar esse podcast aqui e chegar nesse Brasilzão, nesse mundão todo aqui. Tô com meu amigo Léo Andrade, especialista em low-code e no-code. Boa. Não é não, Léo? Ele você saiu bem, hein? Fala aí, Léo. Eu esqueci de dizer meu nome. Eu sou o Alexandre Cortez, tá? Sou o Alexandre Cortez, primeira vez estreando aqui, debutando aqui no OneCodecast. Para quem assistiu o primeiro episódio, Sim. A gente fez uma brincadeira, que aqui estaria o Alexandre Cortez. Agora beleza. Sim o Alexandre Cortez está presente, porque ele beleza. estava desfalcado, né? Então oficializamos, hein? Alexandre Cortez presente. Boa, e hoje a gente vai receber o primeiro convidado, né? Porque no episódio anterior foram só os hosts, né? Estávamos aqui com o Maurício, o Bruno, você estava desfalcado por causa do dente, né? Que você fez a cirurgia. E agora nós vamos receber nosso primeiro convidado. É um convidado muito especial, vou deixar o Léo fazer as honras da casa e a gente vai bater um papo muito bacana com esse cara aí. Fala aí, Léo, manda. A gente vai receber aqui ninguém menos do que o cara que eu lembro todo dia quando eu vou ligar o ar-condicionado em casa. Ele trabalha com refrigeração, é isso? Não, é porque o nome e o sobrenome dele começa com... As duas primeiras letras são LG. E meu ar-condicionado é da LG. Leandro Garcia. Que piada sem graça. Leandro Garcia é um cara experientíssimo no mundo da tecnologia, especialista em segurança da informação, que há 12 anos fundou uma empresa chamada Cafinet, uma empresa especializada em desenvolvimento de soluções. E pelo que ele me falou, que eu já conversei com ele anteriormente bastante, ele trabalha com low-code desde 2012. Quando é que o low-code foi apelidado de low-code? Vê se faltou nessa aula. Ai, meu Deus, faltei nessa aula. 2014? 14. Ou seja, em 2012 não tinha esse nome ainda. E o cara estava lá já trabalhando. Mostra aí o Leandro Garcia, produção. Olá, obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade aqui num Codecast. Obrigado por esse convite aqui. Que isso. Eu esqueci de falar que ele, além de tudo isso, ele é especialista numa tecnologia chamada Zorro Creator, que é uma tecnologia da empresa Zorro, né? É um low-code da Zorro. E ele é especialista nessa tecnologia. E por ele ser especialista nessa tecnologia, ele se tornou o que eles chamam de reconhecimento MVP, que é o profissional mais destacado desse segmento. E ele é o único da América Latina com essa nomeação, cara. Que honra, hein? Caramba! É aquela coisa, foi um reconhecimento até pelo trabalho que eu fiz com a comunidade. Hoje eu estudo o Creator, né? O Creator, as linguagens da Zorro, realmente desde 2011. Em 2012 a gente começou a atuar muito com as soluções do Zorro Creator. E aí eu virei um apaixonado por essa linguagem, né? Eu sou aquela coisa que se você xingar a minha mãe eu não vou nem ligar, mas xingou a Zorro eu saio no papo. Boa. Então é bem isso. Eu fiquei apaixonado e eu vi que eu podia criar muita coisa. E eu comecei um caminho muito de estudo e quer uma coisa que você quer ensinar, quer aprender bastante, ensine. É uma coisa que eu sempre aprendi. Você vai lá, começa a ensinar, começa a passar conhecimento, você acaba... Eu falo que é um trabalho egoísta, né? Você acaba você aprendendo mais e você vicia com isso, né? Você vicia. É uma droga boa. Exatamente. Então a Zorro já existe desde... Na verdade, a história da Zorro ela é muito antiga. Para você ter uma ideia, eu comecei como usuário. Ela nasceu como Zorro mesmo ou mudou de nome? Não, ela nasceu com outro nome, se eu não me engano era ZCNet. E estamos falando de 93. Isso. E ela sempre, o foco foi com soluções na nuvem. Eu fui conhecer a Zorro quando uma vez eu tive a ideia da Cafinet, foi em 2007. Eu falei, eu vou começar a desenhar algo no papel. Aí eu fui atrás de um CRM na nuvem, e era engraçado, né? A nuvem em 2007 não era uma coisa que você ouvia, não era algo tão natural, comum, né?
e encontrei a Zorro, que na época era já te falo que era uma mãe, né? Porque ele te dava 10 usuários gratuitos numa solução enterprise e você usava. E eu comecei a usar aquilo e comecei a gostar. Só que realmente eu fui fundar a Cafinet em 2011. Em 2011 eu comecei a customizar o meu Zorro CRM com a linguagem deles, que é o Delug Script, e comecei a trabalhar com isso, mas no meu foco de segurança de informação, nada a ver com desenvolvimento. Eu tinha sido desenvolvedor na década de 90. Então eu comecei a fazer um trabalho no CRM da Zorro, foi aí que você acaba trombando com as outras ferramentas da Zorro, e você começa a se apaixonar, né? Que nem Apple maníaco, eu sou o que eles chamam de Zorrolics. Léo, até achei interessante o que ele falou, é importante, eu vou até perguntar aqui para matar minha curiosidade. Você, então, é um desenvolvedor raiz desde 90 que você falou, né? Da década de 90. Comecei em 94. Em 94 você desenvolvia. E que linguagens que você usava na época lá, você lembra, assim? Ah, coisa simples. Linguagem C. Era coisas que hoje são até... O pessoal acha que é brincadeira de criança. C, Clipper... Eu vi o nascimento do Visual Basic. Olha só. Que teoricamente, se você for ver, ele era um conceito de low code. Por quê? Você tinha o arrastar e colar, né, do componente, né? E você clicava, por exemplo, no botão, aí sim que você ia colocar um código, né? Então ele foi o início do orientado a objeto, né? Então você começava a ver aquilo como uma coisa normal. Pascal. Nossa, Pascal. O Delphi eu falo muito que é um low code, né? O Delphi é... O Delphi Visual Basic era um low code. Exato. Deixa eu parar um pouquinho a conversa para a gente falar dos nossos apoiadores aqui. Pode ser? Para a gente depois engatar aqui na nossa conversa, que a gente não pode deixar. Quem tá... Os patrocinadores, por enquanto, né? Eu tô falando por enquanto que eu tô deixando em aberto aqui, justamente se você quiser ajudar esse projeto, estamos aqui recebendo vocês. Temos a Juicy Hub, que é o lugar onde a gente está. Juicy Hub é um coworking aqui, né? Um hub de inovação, e onde tem o estúdio aqui que a gente está gravando, inclusive está aparecendo agora, parece que foi ensaiado. Tem a Mokutu, que é uma empresa de desenvolvimento de soluções. Se eu falar errado, o Maurício me puxa a orelha, ele está aqui atrás dos bastidores. Temos também como apoiador a Desenvolvo, que inclusive eu vim com a minha camiseta aqui, toda linda aqui, ó, bonitinha, né? E a Léo Media, que é quem faz esse painel acontecer aqui, né? Então, estamos aí com essas empresas aí por trás, começando a nos ajudar. Então, se você tiver uma empresa e quiser ajudar esse projeto a sair do lugar, eu não vou falar aqui ao vivo para não comprometê-lo, mas a Cafinet está na minha mira. Vamos lá, vamos conversar. Mas vamos lá, Leandro. Passando esse momento, voltamos aqui. Então, você começou a trabalhar com tecnologia raizona, programou para valer, e aí encontrou Jesus. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Na verdade, é mais ou menos isso, né? Vamos falar. O caso é que, assim, é interessante, quando a gente fala, não, vamos lá trazer 94, né? 94 você concorria com uma máquina de escrever. Sim. Essa era a verdade. Então você ia, por exemplo, eu lembro até hoje o meu primeiro estágio, que no departamento tinha uma máquina de escrever IBM elétrica. Cara, era muito bom. Você escrevia, esperava ver todo a linha que você estava escrevendo estava certa, aí você apertava um botão, ela era o Enter, né? Ela ia lá e escrevia, né? E tinha uma máquina que estava ligada lá com um monte de coisa em cima e um monte de manual que se chamava computador. Tá. E ninguém estava usando. Que ninguém nem sabia. Tinha ligado lá e estava às vezes 4, 5 dias ligado e ninguém sabia para que aquilo servia. Isso era na empresa que você começou, então? Eu comecei numa empresa que nem existe mais, a Telesp. Telesp. Nossa, você é velho mesmo. Telesp. E era uma coisa interessante que ali, você imagina, eu comecei estudando no técnico. Quem que ia fazer... O técnico de processamento de dados era o patinho feio das escolas técnicas. Todo mundo queria fazer eletrônica. E aí você tinha uma coisa chamada técnico em processamento de dados. Então eu sempre falo que eu ouvi minha mãe, por isso que eu estou nessa área. Porque minha mãe, ela falava, faça processamento de dados. Eu queria fazer eletrônica. Faz que esse é um futuro, né?
Aí eu falava assim, não, isso aí não vai vingar. E te falo que olhando a tecnologia como hoje, eu nunca imaginaria que ela estaria hoje nessa posição. E aí eu comecei lá, e na época você tinha ou era C ou era Pascal, e eu me adaptei muito na linguagem C, gostava porque eu podia fazer tudo nela, e fui começando essa área aí que eu falo, eu conheci Jesus. Legal, legal. E foi depois que você conheceu, então, o CRM, que você... Depois do CRM é que você encontrou a outra solução, que no caso é o Creator hoje. Sim. E foi ali que você começou a brincar com low-code, então. Porque o que acontece? Eu segui uma carreira normal que todo mundo de tecnologia vai. Então, eu comecei como estagiário, depois fui técnico, depois analista, até gerente executivo. Então, eu fui gerente executivo da Sonda IT, na área de segurança de informação. E quando eu saí da Sonda, eu falei assim, eu quero montar minha empresa, eu queria trabalhar com alguma coisa. Aí eu parti para montar a Cafinet. Como há 4 anos antes, eu tinha já desenhado um piloto, e aí foi a hora que eu tinha conhecido a Zorro, eu comecei a pôr os aplicativos Zorro dentro da empresa, mas nisso a gente fazia ainda segurança de informação. E com o tempo eu comecei a, como eu falei, a me apaixonar com aquilo. Ao ponto que eu falei, eu vou voltar a programar. Que até então eu já não programava há quase 10 anos. Eu virei um especialista em PowerPoint, né, gente? Era um cara que desenhava PowerPoint, planilha Excel. Executivo, você vai lá trabalhar com pessoas, lidar com pessoas, orientar pessoas, mas você mesmo já não colocava a mão na massa. E aí você começa a falar assim, quando você monta uma empresa, você sabe, você é o faxineiro, você é o recepcionista, você é o programador e você ainda é o vendedor, então você tem que fazer todas aquelas etapas, né, na empresa, e eu comecei a gostar, olhar para aquilo e falar assim, caramba, eu já fui programador um dia, por que eu não volto? Eu já tinha parado por causa justamente do orientado a objeto, né? Quem era procedural, quando começam a falar que agora você não tem mais aquele arquivo de 2.000 linhas, você tem vários arquivos. Aquilo já bananou a cabeça de qualquer um, né? Aí eu falei assim, isso aqui já deu... Não, saí daqui, corri para segurança, né? Eu falei, vou lá para segurança, faço meus scripts em servidor e começo a ficar bem. E quando a gente fala que eu retornei, eu falei assim, tá, eu vou retornar para uma coisa que eu não mexo há 10 anos, minha lógica está enferrujada, e como que eu faço? Quando eu comecei a mexer numa tecnologia que até então, como você falou, não tinha o nome low-code, e eu falo que essa tecnologia que hoje nós chamamos de low-code, ela sempre existiu. Perfeito. Se você for ver, na década de 90 a gente tinha o Microsoft Access. Exato. Já tivemos FileMaker, que era... Então ela sempre existiu, ela sempre esteve ali. Aí eu comecei a olhar e falar assim, aí eu deparei com o Zorro CRM, e aí ele tinha uma coisa que quando você ia criar um módulo, ele falava, você pode criar um módulo no Zorro Creator. Eu falei, que diabo é isso? Mas é um diabo legal. Não é diabo, é Jesus. É um negócio legal, vou brincar com isso. E aí eu comecei a brincar com aquilo, comecei a criar coisas, criar módulos. A gente tá falando da versão 3 ainda, que era uma versão antiguíssima. Ela tá na versão 6, para quem não sabe, ela tá na versão 6 hoje, né? Sim, e era totalmente limitada. O Excel, macro Excel dava pau naquela versão. Ela era bem limitada, mas já dava para você começar a brincar com códigos. Entendi. E isso começou a falar assim, tá, isso aqui dá para fazer alguma coisa. Isso já dá para fazer processos menores, pequenos, mas eu consigo automatizar processos com aquilo. E aí eu comecei a fundo a estudar. Tanto que a gente pivotou a empresa para começar a desenvolver e parametrizar coisas para a Zorro. Foi a época que a gente fechou a parceria com a Zorro nos Estados Unidos, para que a gente seguisse para um conceito de personalização da solução. Perfeito. E aí a empresa virou uma software house. E hoje a Zorro é o principal parceiro de vocês? Na verdade, a gente é muito bairrista, eu até brinco. A gente só tem um parceiro, é a Zorro. É a Zorro. Então a gente é exclusivo
nesse ponto, né? E é uma das maiores, a Cafinet é uma das maiores parceiras da Zorro, né? Sim, a gente hoje, que assim, a Cafinet, ela é uma parceira que o foco dela é desenvolvimento. Então ela tem um diferencial em outros parceiros da Zorro, porque ela não trabalha com aquele conceito de eu vou só customizar. Até eu brinco que assim, a nossa especialidade é pegar as soluções da Zorro e fazer coisas, principalmente que a Zorro fala que não dá para fazer. Que ela fala, não dá para fazer, é isso que a gente gosta. Legal. E a gente coloca esses processos. E aí a gente usa hoje muito a linguagem dela, muito soluções, o próprio Creator, como tem hora que a gente usa coisa que é high code. Então, para nós, o legal das soluções é que a gente pode ter liberdade em customizá-las. Leandro, a Zorro tem um escritório no Brasil também ou não? Tem um escritório muito bem montado hoje, ela fica em Florianópolis, né? Eles montaram, hoje, se eu não me engano, tem uma média de quase 100 funcionários no Brasil. São equipes mais de marketing e vendas, né? E também tem uma equipe de suporte lá. São pessoas, assim, fantásticas que já estão, que acompanham a Zorro há muito tempo, principalmente as pessoas que estão lá, antes de ser funcionário Zorro, já tinham contato até mesmo com a solução, né? Então Eu lembro de alguns vídeos que você fez, se não me engano, da Zorro no canal, não foi? Foi. Zorro Creator, né? A Zorro, ela, assim, uma curiosidade minha, ela permite o desenvolvimento de soluções para a web. Sim. E para mobile também? Para celular também? Não, Sim, mais ela é híbrida. Ela é híbrida. Tá. O Creator, ele é bem híbrido. A vantagem do Creator é o seguinte, o Creator, ele tem, pelo licenciamento. Então, dependendo se você for com o licenciamento Enterprise, ele deixa você gerar o APK e subir na loja. Android e iOS. iOS e Android. Show. Já pré-validado. Então, você sai com um app seu, com a sua marca, totalmente white label, naquele ambiente. Tem uma coisa importante até que a gente estava conversando no almoço, que eu acho legal falar isso aqui agora. Às vezes a gente acha que, quando a gente fala de plataforma low-code, a gente acha que é para todo tipo de público, pensando assim, cliente, empresa, né? E não é, né? A gente estava falando justamente de qual que é o teu principal cliente, né? Que é quem você usa Zorro Creator. Então, o Creator hoje, queria que você contasse um pouco, qual o tipo de empresa que demanda soluções criadas com o Creator hoje para ti? Então, hoje a gente trabalha muito na parte que a gente chama de large enterprise, né, que é os clientes grandes, que pedem a solução de low-code para nós e a gente oferece como nossa metodologia também o Zorro Creator. Então, as aplicações, elas são criadas em Zorro Creator. Eu tenho aplicações com mais de 7.000 funções customizadas lá dentro, com tabelas, quase 10.000 tabelas. Então a gente está falando de soluções super robustas que estão rodando para clientes aí de 300, 400 usuários. Então você vê que é uma solução, ela tem um corpo muito interessante, ela realmente reduz o custo com infraestrutura para a aplicação que vai estar rodando. Ponto também, lentidão, a gente não tem quase chamado nenhum de lentidão. Quando tem, é mais a infraestrutura que da própria solução, então você percebe que a Zorro, como ela também tem uma outra linha de gerenciamento de servidores, chamada Manage Engine, ela tem um portal que você vê a performance das aplicações. Entendi. Então você consegue perceber se o servidor do Creator, por exemplo, está lento ou não. Boa. Bacana. Então é bem aberto, isso ao ponto que você percebe que está sempre bem estabilizado. Tem um outro fato curioso que a gente fala Zorro, às vezes, quando eu conheci a Zorro, eu tive a sensação de que Zorro era só a ferramenta de low-code. Eu juro que eu achei que você ia ironizar, eu achei que você ia falar que a primeira vez que você ouviu Zorro,
que era do personagem das histórias infantis. Lógico, a primeira vez que eu ouvi, eu achei que era o Zorro lá, que fazia assim, ó. Imagina você, né? Tem Garcia no meu nome, ó. Tá tudo a ver. Sargento Garcia, pode crer, né? Mas eu também pensei, a primeira vez que eu vi, eu também pensei isso. Mas quando eu ouvi Zorro, tanto que o primeiro vídeo que eu fiz sobre Zorro, eu não falei Zorro Creator, eu falei Zorro. E aí depois de um tempo é que eu vim entender, e aí eu tive, inclusive eu fui convidado para participar da inauguração do escritório da Zorro lá em Florianópolis. Eu fui entender que eles têm mais de 70 soluções diferentes. Então tem CRM, tem desktop, helpdesk, enfim, são mais de 70 softwares diferentes. E um deles é o Creator. Entendeu? Tem softwares que é muito interessante, que nem a Zorro Brasil, por exemplo, não comercializa, ela comercializa todos, né? Mas ela não tem nem equipe de marketing aqui para falar dele. Por exemplo, tem um chamado Keyengine, que é um software de teste automatizado para low code e high code. Eu não tinha visto nenhum software para low code, teste de aplicação low code. Isso é legal de saber, de testar. E foi lançado faz 3 meses. Bacana, hein? E é uma coisa que, assim, é teste automatizado. Você coloca o roteiro de teste lá, põe a URL da sua aplicação, ele faz os testes e simula. A Zorro, por exemplo, tem um Zorro Catalyst, que é um servidor de microserviços. Por exemplo, se você trabalha com high code, em vez de você criar aquela estrutura toda do Google de aplicação, você já pode jogar isso para o Catalyst, que ele já faz toda aquela parte de microserviço para você. Aí tem e-mail. Tem e-mail, coisa de texto, tipo Word, né? Essas coisas. E ele consegue rodar a sua aplicação, principalmente a aplicação mobile. Aí você fala, puxa, eu até acho, assim, tem muita solução que você vai vendo, que nem o Catalyst já tem mais de 3 anos que está no mercado, que você até nem ouve falar muito, porque a Zorro ela tem bastante solução. O próprio Creator 6 hoje, ele já não é a mesma coisa que foi o 5. O 5 era uma ferramenta low code. O Creator 6 hoje ele é uma plataforma de desenvolvimento. Ele, por exemplo, eu tenho dentro dele uma ferramenta de BI, uma ETL de BI, eu tenho dentro dele um middleware de integração e uma ferramenta de low code. Então você já vê que o negócio ele ganha um corpo interessante. Tanto que eu posso ter uma coisa chamada environment lá dentro, que eu tenho, ele já separa o ambiente de desenvolvimento do ambiente de teste e faz toda a gestão de subida de produção da request. Então, quer dizer, eu posso controlar uma equipe de desenvolvedores, controlar uma equipe de teste, sem precisar ficar contratando uma segunda ferramenta. Leandro, deixa eu te perguntar uma coisa, eu vou até pedir uma ajuda para o Léo se ele tem algo a acrescentar sobre isso. Por se tratar de uma plataforma low code, ela permite, por exemplo, que o desenvolvedor, o Leandro, se ele não encontra algo, por exemplo, que exista nativamente lá, no Zorro Creator, por exemplo, você pode injetar algum tipo de código, sei lá, um JavaScript ou alguma coisa assim, na plataforma para poder colaborar com o teu desenvolvimento, para poder criar alguma coisa nova que não exista nativamente na plataforma? Sim. É isso que foi uma ótima pergunta. Por quê? Isso já começou a nascer na versão 5. Hoje, se você falar de Creator, você ainda tem a versão 5 rodando, tá? Em alguns clientes, e você tem essa versão 6 que ela se tornou mais robusta. Então você tem essas duas versões ainda muito andando em paralelo. Mas ambas têm uma coisa que é interessante. Eu posso criar hoje funções em Java, em Node.js ou em Debug. Outro ponto, eu posso usar o JavaScript para criar a minha parte de interface. Então eu tenho os SDKs para criar isso e gerar aí uma interface mais amigável e mais profissional dentro da plataforma. Sem contar que já tem uma área lá que eles chamam de uma área de painel que eu posso colocar, por exemplo, HTML e CSS. Então eu já tinha isso nas primeiras versões do 4, eu já tinha essa facilidade. Então você tem aí uma plataforma que você pode, às vezes, usar, principalmente funções de
que envolve mais cálculo e matemática, você poder usar uma função Java sua que já é existente em alguma... Porque eu falo que todo desenvolvedor ele tem o seu kit, seu cinto de utilidades do Batman, né? Ele tem lá um monte de código que ele já escreveu que vira os aceleradores dele, ele guarda lá, em algum momento ele vai usar. Então, se você tem isso em Java ou tem JavaScript, você pode readaptar um pouquinho e colocar lá. Bacana. É, por isso que é low code, né? Então eu gosto de dar uma cutucada nessa ferida. Cara, e aí tem um ponto legal aqui dessa conversa toda, né? Dessa experiência do Leandro, de ser um cara desenvolvedor, conheceu o low code, começou a usar, se especializou numa ferramenta, e aí essa ferramenta, a empresa, né, detentora dessa ferramenta, foi lá e reconheceu ele como profissional mais valioso. O tal do MVP, né? Várias tecnologias têm esse termo aí. Eu queria que você contasse um pouco desse MVP, como é que é para conquistar isso, quando é que isso aconteceu, quantos tem no mundo, enfim. E é muito legal porque, assim, tudo surgiu da minha ideia, que eu sempre gostei muito de comunidade. Eu sempre achei que a melhor forma de ensinar tecnologia ou conversar é ter comunidade. E depois da pandemia, que eu como todo bom desenvolvedor, eu sou isolado, né? Eu gosto de ficar na minha, não gosto de ficar demonstrando muita coisa, vou fazer uma palestra ou outra. Após a pandemia, que eu tive Covid mesmo, eu comecei um projeto social chamado Creator IT, que era ensinar a linguagem Zorro Creator para dentro de faculdade. Então a gente conseguiu, nesse projeto, em 2 anos, atingir mais de 1.000 alunos, que a gente faz eventos, que a Zorro nos ajuda muito. E com esses eventos, a gente começou a mentorar alguns alunos, ao ponto que a gente conseguiu conseguiu 52 desses arrumarem o seu primeiro emprego. Então foi hackathons, E tem um segmento que a gente ensinava, começava com um bootcamp. Em cima desse bootcamp, fazia um treinamento até ele tirar a certificação e depois trazia ele para dentro de um hackathon. Legal. Então, nessa hora, eu trazia empresas para fazer isso, para ver esses alunos e votar, ver qual era melhor. E a Zorro sempre apoiou isso. E com isso, a gente, por esse ajuda à comunidade. E realmente, indo atrás, eu tenho as certificações não só de MVP, mas das soluções mesmo, que foram provas e que foram geradas, que acabou vindo essa certificação de MVP e também uma que é Zorro Education Partner, que essa a MVP tem mais de 12 no mundo. Tá. E a do Education Partner só tem 2. Caramba. Eu e um americano. Caramba, cara. Que tem no mundo. Você me dá um autógrafo depois aqui? Eu cobro R$500. Que aí eu já vou investir num projeto chamado Uncast, um Codecast. Um Codecast, boa. Legal, mas cara, que incrível, né? E esse outro reconhecimento, então, ele é para educacional. Porque a própria Zorro, ela tem essa filosofia da educação. E eu sou uma pessoa que acredito que a educação é o que muda o mundo. Essa é a verdade. E um povo, quanto mais ele ser educado, mais ele consegue atingir os objetivos. Quanto um profissional, mais ele tem conhecimento, melhor ele é. E eu brinco que eu sou nerd do tempo que o nerd era ofensa. Então, eu adorava estudar, eu sempre gostei muito de ir a fundo de tudo. E isso é uma das coisas que acontece quando você fala, vou chegar a um MVP. Primeiro, que um MVP, ele não é que ele sabe tudo da solução, mas ele tem que saber buscar tudo. Essa é a verdade. O Leandro falou sobre comunidade, Leandro. A gente tem uma comunidade bem ativa aqui, que a gente iniciou já há algum tempo aí, em tecnologias no-code, low-code. A gente tem feito alguns eventos aqui na região e a gente tem notado aí uma participação bem ativa. Não sei se eu vou sair fora do script, mas a gente tem perguntas da comunidade para você. Eu posso colocar uma perguntinha ali na tela para a gente ver? Vamos ver se a produção já está esperta
no app, na Leo Media, para ver se vai chegar uma perguntinha aí para a gente ver. Senão eu já coloco minha mão aqui. Olha lá. O que vocês acham do no-code nas grandes empresas de tecnologia, soft house? Vamos lá. Deixa o Leandro responder para ele, depois eu... Cara, isso é legal pra caramba, quando a gente fala no-code ou low-code. Porque até então, imagine vocês que até 2018, 2019, ninguém nem botava fé nessas tecnologias direito. Acreditavam que seriam modinhas. E hoje, você tem uma coisa que é agilidade de negócio. Então, tudo que você tem uma ideia que você vai automatizar, você precisa de uma agilidade muito maior que há 10 anos atrás. Então, por exemplo, se eu falar que um MVP vai demorar 6 meses para ele sair, pode ser o ponto de o negócio ir para frente ou ele não ir. Dependendo do caso, um no-code, ele já resolve. Ele já resolve. Então, você vai ver muitas empresas grandes pedindo soluções de no-code, e você tem soluções, Brasil mesmo tem uma que eu achei demais, que eu vi, que chama Mitra, que é um pessoal lá de Belo Horizonte, Belo Horizonte não, do interior de Minas, eu esqueci a cidade. Cara, os caras eu gostei muito da solução, é uma solução muito boa. Então você tem aí soluções boas no mercado de no-code. O no-code, ele também vai sofrer uma modificação, você vai vendo que ele vai se aperfeiçoando, porque vamos pegar no-code há 3, 4 anos atrás, era para realmente pegar uma planilha, que às vezes não interagia com outra, e faz. Hoje não, você percebe que o no-code você já faz coisas mais complexas. Eu tenho até uma polêmica relacionada ao no-code ultimamente, que eu estou achando que tudo é low-code hoje em dia. Eu já te contei que essa minha... Você comentou Porque comigo. Toda ferramenta que se considera no-code, hoje ela está permitindo você insertar código de alguma maneira. Então, se ela permite, ela passa a não ser no-code, ela passa a ser low-code. E aí eu acho que esse negócio de saber qual que é no, qual que não é no, qual que é low, tá uma confusão. Então, eu ultimamente tenho começado a chamar tudo de low-code. Eu acredito que é uma tendência, é que nem o antigo CISC e RISC dos servidores, de alguma hora que sumiu isso. Tudo agora é 64 bits e acabou. É a mesma coisa low-code e no-code. Por quê? Porque hoje a complexidade dos sistemas, onde esse tipo de tecnologia está chegando, a pessoa não quer se preocupar se eu vou mexer com uma no-code ou low-code. Por exemplo, Creator, eu tenho coisa que eu não escrevo um código, então seria no-code ou low-code. Então. Ou poderia ser uncode. Uncode. Botar aí uma tecnologia. Tem mais pergunta da comunidade. Vamos ver o que o pessoal mandou aí de pergunta. Pro Leandro. Tá chique, hein? Vocês acreditam que o no ou low-code serve para sites com muito volume de conteúdo? Bom, aí eu vou falar para vocês assim. Hoje eu trabalho com muito conteúdo de dados. Eu acredito que depende da plataforma que você escolher. Cada plataforma ela tem um segmento. Então você vai ter, por exemplo, as grandes plataformas que realmente são para aplicações mais robustas e que vão exigir mais processamento, por serem mais caras também, ela tem uma infraestrutura por trás, porque você tem que entender, tanto no-code como low-code, você está trabalhando no quintal do vizinho, você vai estar trabalhando numa solução proprietária. Você fala, mas eu quero usar alguma solução low-code open source, você vai ter que dar uma infraestrutura para aquilo, é uma tecnologia geralmente fechada. Então depende muito do parceiro de low-code ou no-code que você for trabalhar. Você vai criar soluções enormes ou você vai ficar mais restritivo. A gente conversou num dos vídeos do canal do Léo, a gente chegou a conversar sobre esse lance da escalabilidade, né, de ferramentas low-code. Eu acho que devem ser pouquíssimas as soluções low-code que não oferecem essa escala aí, que possam, de repente, trabalhar com esse conteúdo que a pessoa aqui comentou aqui da comunidade. Eu acho que devem ser poucas hoje em dia. Eu acho que com a evolução dessas plataformas, a gente vai conseguir cada vez mais criar soluções
que permitam trabalhar com grandes volumes de dados, aí acho que sem problema. Eu não sei se eu vou colocar o Leandro numa furiosa, mas eu vou te fazer uma pergunta. Claro. Pode ser? Ele é casado, sim. Não, Não é isso. não. A gente sabe da parceria com a Zorro, né, do MVP e tudo mais, mas você chegou, por exemplo, nos últimos tempos a flertar com alguma outra tecnologia low code que não seja a Zorro, assim, mesmo que fosse por curiosidade, e se, em caso afirmativo, qual foi a impressão que você teve, assim? Cara, eu flertei bastante com Legal, outras. conta aí pra gente. Porque, assim, a gente tem que conhecer como que vai a evolução do mercado. Isso é uma coisa natural, a gente tem que entender. Não, no meu caso, como eu penso muito, por mais que eu tenha uma empresa focada nisso, que a Cafinet tem uma parceria com a Zorro, eu, Leandro, posso querer conhecer outras tecnologias. Eu, Leandro, acho que devo fazer isso, porque às vezes você quer entender que se você não está já com uma solução que pode estar ultrapassada ou que ela pode melhorar. Às vezes até para você passar lá pro pessoal dos indianos lá, galera... Isso é saudável, né? É saudável isso. Vamos pensar nesse item, né? E aí eu vi algumas coisas, por exemplo, da OutSystem, muito legal, gostei. Vi Genesys, também muito boa solução. Uma solução, olha como que é interessante, né, low code, é uma solução que tem mais de 25 anos. Olha. Cara, aí você fala assim, caramba, então já existia isso, já existia isso. Eu vi o Flutter, que é para mim é mais no code, né? Uhum. E assim, eu brinquei com algumas delas. Eu ainda me senti confortável em usar o Creator, por mim, particularmente, eu gosto, aprendi a linguagem, a gente depois de um tempo começa a falar assim, tô confortável aqui, elas fazem as mesmas coisas, então eu vou fazer isso. Eu vou fazer o meu conforto porque eu já conheço, já sei onde buscar as informações e tudo mais. Mas eu percebi que entra naquele ponto que todo mundo acaba perguntando, né? Para que eu uso low code? Qual é o limite do low code? E vendo todas que eu flertei, o único limite que hoje o low code tem é em hardware, que muita high code tem. Agora, uma pessoa falar o que eu faço em high code eu não consigo fazer em low code, pouquíssimas limitações hoje. Diferente de 5 anos atrás. Isso gera um belo corte, hein? Diferente de 5 anos atrás. 5 anos atrás você tinha limitações grandes. Hoje não. Hoje é mais comunicação com hardware, e hardware eles não falam nada porque tem que sair do servidor deles. Como eu não estou dando pitacos hoje, porque ele é o convidado. Por isso que eu estou na minha aqui, né? Não quero colocar minha opinião aqui, mas eu concordo com quase tudo que ele falou. A gente tem pensamentos parecidos. E eu queria saber de ti agora, Leandro. Tem uma coisa que a gente fez junto, né? A gente no último evento do Low Code Summit, nós conhecemos porque nós fomos curadores desse evento, né? E estamos esperando o pessoal lá da Vi falar com a gente aí pra gente fazer esse ano de novo. Mas não era nem isso que eu ia falar. O que você enxerga? Qual é a tua opinião, tua percepção do mercado low code para esse ano e para o próximo ano? É um mercado que na verdade, hoje ele já é um mercado grande. Se você for ver, já é um mercado bilionário. E ele tende só a crescer. Eu acredito que tem uma previsão do Gartner que até 2025, se eu não me engano, ele fala que 72% das aplicações personalizadas já serão em low code. Eu acredito que o Gartner vai acertar essa previsão, porque você vê que a tendência está sendo isso. E uma coisa que é mais interessante, que eu tenho, até foge um pouco da pergunta, mas é legal, eu lembro que em 2018 eu fui num evento do lançamento do Creator 5. E antes, 2018, você não falava de low code tanto como você fala hoje. Eu fui nesse evento e era um evento mundial. Então teve programadores, eram mais ou menos uns 2.000 programadores e programadores no mundo todo.
E uma coisa que até eu brinquei, que eu falava assim, que eu fui lá e falei, puxa, vai ser só ter jovens lá, é a hora que eu peço a minha aposentadoria e vou ser executivo da Cafinete, acabou, não vou me meter em escrever um código mais. A garotada, ela é muito mais evoluída que eu. Bora lá. Quando eu cheguei, a média de idade lá era 55 anos. Caramba. E quando eu comecei a ver isso, eu falei, cara, o que está fazendo programador sênior, principalmente de localidades sênior? Não estamos falando Brasil somente, a gente está falando de pessoas que vieram da Alemanha, pessoas dos Estados Unidos, pessoas... Cara, o que faz um programador sênior migrar para o low-code? Porque a gente tinha... Você tem... Normal, a tecnologia ela tem várias rinchas, né? Aquele que gosta da Microsoft, aquele que gosta de Linux, aquele que gosta de linguagem X com a linguagem Y, né? E você ouve muita gente falando que low code é linguagem para quem não sabe programar, né? Aí eu comecei a ver gente que programava desde a década de 70, migrando para low code. O que fazia isso? E aí você começa a entender que uma das coisas é a facilidade. Ele conseguia entregar melhor os projetos no melhor prazo e com isso ele conseguia pegar mais projetos. Isso facilitava a vida dele. É aquela história, né? Você prefere carro a injeção ou carburador? Então, é uma evolução do desenvolvimento. Não temos como parar isso, são evoluções. Surgirão outras, mas o low-code eu vejo que assim, ele não é mais uma tendência, ele é uma realidade e ele vai permanecer por bom tempo aqui. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Pandemia, precisava fazer alguma coisa para sair daquela ociosidade, daquela coisa da casa, do home office e tal. Descobri através do Léo... Num canal chamado Léo Andrade, foi? Uma ferramenta no-code. Falei, vou começar a estudar, porque eu era um desenvolvedor que usei COBOL e C# para desktop, e eu não tinha noção de como funcionava a programação na web. E eu, usando essa ferramenta no code, eu comecei a entender, ainda não entendo totalmente, tá? Ainda tenho muitas dúvidas, tal, mas abriu a minha mente tamanha a facilidade em utilizar uma ferramenta dessas e entender, né, como a coisa funcionava ali na internet tal, e tudo mais. Então eu sou um desses aí com mais de 50 anos que era desenvolvedor raiz e passou a utilizar uma ferramenta. E hoje tem alguns projetos já com plataformas no-code, low-code, e olha, uma viagem sem volta mesmo, viu? Concordo, uma viagem sem volta. Eu voltei a programar em low-code depois de quase 10 anos sem programar um código. Mas low-code é programação? Tudo que você tiver a escrever mais que 2 linhas é programação. A verdade é essa. Tem uma coisa que é interessante. As pessoas acreditam que você ser um desenvolvedor de software é aprender linguagem. Eu falo para você que é o seguinte, você quer ser um bom desenvolvedor de software? Não é linguagem. Se chama algoritmo e lógica. Perfeito. A gente estava falando um pouquinho disso no almoço, né, hoje. Uma discussãozinha gostosa ali que rolou. Isso é realmente... que eu concordo com isso também. Tem mais pergunta da galera? Tem um comentário aqui, vou deixar a produção mandar aí pra tela aí. Tem um comentário. Produção. Temos duas produções aqui hoje. Eu demoraria meses para um dev entender o que eu precisava. Com o no-code eu fiz. Ó. Essas são o que a gente fala, histórias de sucesso, né, gente? Tipo assim, eu não tinha cabelo, tomei um comprimido e comecei a tê-lo. É normal isso, porque é uma tecnologia que dá velocidade para você. Tanto que criou o Dev Citizen. O Citizen. Que o pessoal falava, eu não sei nada de programação, vou para o no-code. Realmente, o cara conhece o negócio dele. Ele vai entender melhor a fazer uma coisa em no-code. Então ele vai pegar, por exemplo, ele sabe o cálculo que ele queria fazer, ele sabe o que ele queria como resultado, então para ele é fácil, ele vai lá, o no-code é arrastar e colar, e você tem algumas funções, tem a sua complexidade, eu acho que é mentira falar que não tem, mas ela foi criada para diminuir esses obstáculos. Exato. Então a pessoa vai lá e coloca. Agora, quando a gente fala de low-code, é a mesma coisa?
é até a página 2. Aham. Que nem eu falo, tem coisas que eu faço em low code que seria mais rápido fazer em high code. Sim. Mas você faz. E tem coisas que eu faria em high code em 2 semanas, eu faço em 2 dias em low code. Então, você tem essa redução. A gente tem mais um comentário aí, Léo, da comunidade aí. Vamos aguardar chegar aí na tela para o Leandro responder com a gente aí. Participação ao vivo mesmo, né? Quais foram os softwares low code em que você teve que ir para a solução própria? Será que eu entendi? Tipo, para não o que eu entendi foi qual solução, quando você precisou desenvolver alguma coisa com low code, não deu certo, você teve que partir para high code, por exemplo. Acho que foi isso que eu entendi. Então, vamos lá. Eu vou entender. Na verdade, toda a solução que eu tive que desenvolver em high code era que o cliente não queria pagar o licenciamento do low code. Essa é a verdade. Porque a propriedade é proprietária. Perfeito. Então ele achava que o custo menor, porque dependendo a quantidade de usuários, dependendo, tem um custo agregado que se torna maior. Então, entrava nisso. Mas você percebe que, assim, é como eu falei, hoje em dia, o low code em si, ele tem pouca coisa que o high code faz a mais. É o que eu falei, é mais coisa, tudo que integra com hardware. Foi o Nicolas que mandou. Me mandou aqui agora. Foi o Nicolas. Nicolas Eduardo. E depois eu vou olhar porque que a fotinha do pessoal não tá aparecendo aqui. Pode deixar que eu vou ver, galera. Isso aí tá na minha mão. Pode deixar que eu vou ver o que tá aqui é um aplicativo feito em no code que a gente tá usando aqui, inclusive. A Léo Media, né? Que é um dos apoiadores aí. A gente controla as mensagens. O pessoal manda mensagem, coloca aqui. A gente controla eu fazendo jabá do produto aqui. Tá certo, hein? Tem que fazer mesmo. E o Cortez é o desenvolvedor aí do produto. Que legal, cara. Assim, eu tô bem satisfeito de ter recebido você aqui, cara. Porque a gente tem trocado bastante ideia. Eu tenho visto essa tua iniciativa do Creator IT. Queria até falasse até um pouco mais sobre ela, que é uma iniciativa com as escolas, com as universidades, e ela tem um propósito incrível, que eu não contei para nenhum de vocês aqui. Que acho que a gente tem mais um tempinho aí, tem, produção? Acho que você poderia contar o que é o Creator IT, por que ele surgiu. O motivo dele ter surgido foi muito interessante, né? Eu fui na Covid, eu peguei a Covid na segunda onda. Eu fiquei aí 15 dias na UTI da Covid, né? Eu fui uma daquelas pessoas que podia levantar a plaquinha falando venci a Covid. Tanto que eu fui com 75% do pulmão comprometido. Então era um caso de vida ou morte lá. E quando eu sempre tive uma vontade de ensinar tecnologia, passar o que eu conhecia, né? Mas eu lembro que no hospital eu vi uma cena de uma jovem que veio bem e acabou falecendo lá. E isso ficou na minha cabeça. Eu falei, cara, o que eu posso fazer? Se eu fiquei, o que eu posso fazer, pelo menos para justificar que eu fiquei? Uma pessoa jovem foi embora e eu já tinha passado os 40, tô aqui, tudo bem, eu sou jovem, mas o que faz? O que eu poderia fazer para o mundo para justificar que, caramba, por algum motivo, eu falei, eu não vou conseguir a resposta de Deus falar assim, você ficou por causa disso. Mas o que eu posso fazer, pelo menos, para justificar minha permanência aqui? E aí eu criei um projeto chamado Creator IT. Quem me apoiou muito nesse projeto, eu tenho um agradecimento grande a Mel Cipolla, que ajudou muito nessa ideia. E a gente criou esse projeto. E esse projeto, a ideia era o quê? Ensinar low code para as pessoas que estão iniciando e buscar achar um emprego para elas. Porque o primeiro emprego tá difícil. A gente pode falar o que for, você tem aí para um cara começar como estagiário, às vezes tem gente que está pedindo 15 anos de experiência. E o currículo da NASA. Não é fácil, né? Então, a gente sabe o quanto é difícil
para uma pessoa começar nessa área. E as empresas também, às vezes, não têm, pela demanda que tem de tecnologia, ela também não tem um tempo necessário para ensinar. E aí a gente começou esse trabalho, ele começou pequeno, então ele atendeu a primeira... Eu lembro que a gente está indo para o 7º bootcamp. O primeiro bootcamp tinha 20 pessoas. Uhum. E aí a gente começou a falar com universidades, as universidades falaram, eu cedo espaço. Aí você convida quem você quiser. Eles convidavam alunos, a gente conseguia convidar pessoas que têm interesse em tecnologia, que são às vezes até mesmo de comunidade carente, fazer amizade. Fizemos muita amizade com pessoas de ONG, essas coisas, manda para lá. E nesse um dia a pessoa conheceria a linguagem e no final ela sai com um aplicativo pronto. Que ela desenvolveu. Uhum. E era assim, 8 horas de um bootcamp mesmo, aquele conceito de... Mão na massa. E a pessoa não, nesse dia, ela não vai pagar nada. Ela não paga nada, ela recebe um diploma da universidade com o logo da Zorro, o logo do projeto. Uhum. E se ela ir bem e quiser dar continuidade, a gente começava a ministrar os cursos, né? Então, depois de um bootcamp, aí a gente tem um curso de preparação para a certificação da Zorro. Caramba. Que a Zorro fornece para o pessoal do projeto gratuitamente a certificação, e a gente fazia todo o treinamento. E depois a gente acaba fazendo um hackathon para tentar chamar empresas, para que essas empresas venham trabalhar dessa turma. Putz, que legal. E tanto que o primeiro hackathon, a gente tinha 8 grupos de 4 pessoas, acho que 1 ou 2 grupos só que não foram contratados, já saíram de lá com proposta. Era louvável a tua atitude, viu, Leandro? E assim, é a forma de eu poder saber, eu só sei fazer uma coisa, hoje eu falo que é só programar, só sei fazer isso. Então eu tinha que ensinar alguma coisa para alguém e passar o que eu sei. Isso é louvável e transformar a vida dessas pessoas, eu tenho certeza que Deus se agrada muito disso, viu? É o que eu falo, se a gente conseguir modificar a vida de uma pessoa, já o projeto já tinha se pago. E o bacana do low code é que ele possibilita, né, essa chegada do desenvolvedor que está começando ou da pessoa que não conhece nada. O low code, o no code, ele possibilita você chegar nessa plataforma e aprender de uma maneira mais rápida, talvez mais fácil, e conseguir já tirar as ideias do papel muito, muito mais rapidamente, né? Sim. A gente tem essas ferramentas aí a nosso favor realmente, viu, Léo? Né, Leandro? Muito bacana. É incrível, né? Mas, Leandro, te agradecer por você ter topado vir lá de Guarulhos nessa chuva imensa para Santos participar desse podcast. Obrigado. A tua experiência aqui, eu tenho certeza que agregou muito a nós aqui e quem está assistindo. Tem gente ao vivo assistindo agora, tem gente que vai assistir gravado. Obrigado e conte com a gente. E quando a gente fizer meetup aqui, eu vou te chamar um dia para você vir presencialmente fazer uma palestra aqui. Eu ia falar isso, para a gente convidar o Leandro para participar dos nossos eventos aí, porque vai ser muito valoroso a tua participação aqui também. Então eu vou dar aqui um desafio. Me arruma um local para eu fazer meu bootcamp aqui na Baixada. Olha aí. Pronto. Bacana. O local já tem. Tem que botar só os alunos. Vocês arrumam os alunos, a gente arruma todas as coisas. É gratuito e eu vou ensinar essa turma o Zorro Creator. Pronto, muito então vamos fazer. Para mim vai ser uma honra. Vamos fazer. A coisa Creator IT Baixada. Show! Sensacional. É isso. Gente, obrigado. Ale, parabéns aí pela sua debutância. Né? Estreia. Muito obrigado, gente, aí, vocês ficaram conosco até agora. Obrigado, Leandro, mais uma vez aí pela tua participação, tá bom? Léo, foi um prazer estar aqui ao seu lado também, falando, grande especialista low code, no code aqui. Produção, muito obrigado, produção, deu tudo direitinho. E é isso, o próximo episódio, já temos nome, inclusive, né? Mas eu não vou falar não, que eu vou deixar para quem for apresentar aqui falar. Gente, obrigado, grande abraço, Leandro. Obrigadão, viu? Obrigado a todos vocês, obrigado, turma. Valeu. Valeu. Até mais.